Se você acha que para escutar a Deus é preciso ser um profeta ou vidente, você está muito enganado. Fica comigo que hoje eu vou falar como escutar a Deus e no final do vídeo eu vou contar como que eu faço no meu dia a dia. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus deseja falar com você. Se você tiver sua Bíblia aí, abre aí comigo em Gênesis 3, versículos 8 a 11. Olha só essa passagem bíblica que bonita. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse trecho de Gênesis é tão interessante porque ele mostra a grande intimidade que Adão e Eva gozavam com Deus. Eles eram tão íntimos de Deus que eles conseguiam reconhecer o barulho de Deus caminhando sobre o jardim do Éden. Olha só, essa parte é muito interessante. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor. Então isso mostra que eles tinham uma intimidade muito grande com Deus. Deus costumava passear todos os dias pelo jardim do Éden, ter diálogos com o homem e com a mulher, e a ponto deles reconhecerem os passos de Deus no jardim. Mas essa intimidade foi perdida com o pecado original. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles perdem a graça da intimidade com Deus e são expulsos do jardim do Éden. E agora o ser humano precisa fazer um esforço para voltar à intimidade com Deus. Jesus reconquistou a nós a graça da salvação. Mas é preciso reconquistar também a intimidade com Deus, buscando ouvir a Deus. Então a gente viu aqui que desde os primórdios Deus quer falar com você. Mas isso fica ainda mais claro quando a gente vai lá em em Lucas 9:35, a passagem da transfiguração. Deixei aqui separado já pra gente. Lucas 9:35, que diz bem assim: E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Deus dá um mandamento nesse momento: escutai. Escutai o que Jesus disse. E não era uma coisa só para aquela hora, porque se você continua lendo, diz bem assim: Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho, os discípulos ficaram calados, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Então a gente percebe que isso era um mandamento para sempre. Não foi de imediato que Jesus começou a falar e os discípulos escutaram. Não, o que Deus estava falando é: esse é meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E esse mandamento perpetua até hoje para nós, de escutar. Se Deus está mandando escutar, é porque é possível escutar a Deus. Não é uma coisa exclusiva de quem é profeta, não é uma coisa exclusiva de quem é vidente, de quem tem uma vida sobrenatural, não. Se Deus está mandando fazer é porque é possível para o homem e para a mulher comum, como eu, como você, escutá-lo a todo momento. Agora vamos para a passagem de Jeremias, Jeremias 33. Nessa minha tradução aqui, que é a tradução da CNBB, está um pouco diferente, mas aí eu vou ler depois outra tradução que vai deixar mais claro ainda. Em Jeremias 33, versículo 3, diz bem assim: Clama por mim, que eu te ouvirei, e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Mas em outra tradução está bem assim: Invoca-me e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que tu não conheces. Ou seja, Deus quer anunciar a você a vontade dele, coisas desconhecidas, coisas para melhorar a sua vida. Invoca ele e ele vai te responder. Uma promessa de Deus no capítulo 33 de Jeremias, versículo 3. Então eu já falei, Deus deseja falar com você. Deus deseja ser íntimo de você. Não é impossível para o homem e para a mulher comum escutar a Deus e escutar diariamente. É só invocá-lo e ele vai nos responder. Mas por que escutar a Deus? Eu já disse que Deus falou
este é meu filho muito amado, escutai. Mas eu vou dar outros motivos para você escutar a Deus. O primeiro, para recuperar a intimidade perdida no paraíso. O paraíso era um paraíso principalmente por causa da presença íntima de Deus. E a gente perdeu isso com o pecado original, então a gente precisa recuperar essa graça. Mas eu também quero ler João 8 para você, versículo 47, que diz bem assim: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vós não escutais porque não sois de Deus. Ou seja, se você é de Deus, se você quer ser mais de Deus, você precisa escutar a Deus, escutar a Deus. Vós não escutais porque não sois de Deus. Quem não escuta a voz de Deus não é de Deus. Então pronto, esse versículo aqui já dá uma razão bem importante para a gente buscar escutar a Deus todos os dias, ao longo do dia, o tempo inteiro. Mas aí você pode ficar com uma dúvida, mas como que eu escuto a Deus? Como que é? E existem inúmeras maneiras de escutar a Deus. Deus não cabe na nossa caixolinha aqui para eu dizer todas as formas possíveis com que ele pode falar com você. Ele não cabe na nossa cabeça, ele é muito maior do que isso, então Deus pode se manifestar das mais distintas maneiras possíveis. Mas vamos falar das maneiras mais óbvias de Deus se manifestar? Primeiro, na palavra de Deus. A minha está aqui toda marcada porque é para fazer o vídeo. Mas Deus é uma das maneiras mais óbvias de escutar a voz dele é pela palavra de Deus, é abrindo a Bíblia, é lendo o seu evangelho, é lendo o Antigo Testamento, lendo as cartas do Novo Testamento. Assim Deus vai falar com você. Mas Deus também vai fazer de maneiras menos óbvias, como por exemplo, Deus pode falar com fenômenos na natureza. Quantas vezes a gente olha para o céu, a gente está pedindo uma resposta para Deus e Deus coloca uma nuvem com um formato que fala com a gente, ou então uma brisa suave que é sinal do Espírito Santo, vem e nos acolhe, ou então uma chuva que vem no momento de dificuldade e ela limpa, lava o quintal, mostrando uma purificação. Enfim, para quem está aberto, Deus se manifesta até nas manifestações da natureza. Então, Deus fala pelo tempo, pela chuva, pelo ar, pela formiga, pelos animais. Às vezes você está procurando uma resposta de Deus e você vê um animal fazendo uma coisinha ali. Eu lembro muito de quando eu estava discernindo a minha vocação. Então, eu tinha dúvidas se eu deveria ser padre, se eu deveria me casar, se eu deveria, enfim, ser celibatário. E eu perguntei a Deus. Tive essa coragem de perguntar a Deus e fiquei muitos dias discernindo, não foi só isso. Fiquei escutando a Deus, olhando para a minha vida, olhando para a minha história. E aí, em determinado dia, eu pedi um sinal para Deus. E eu lembro que eu fui para um lago muito bonito, sentei, coloquei meus pés assim na água e eu sentei no deck assim, era uma água bem clarinha, limpinha, então dava para ver o fundo. E eu falando, Jesus, fala comigo. E fiquei muito tempo em oração, pedindo a Deus para falar, revelar minha vocação. E eu lembro que apareceu um peixinho, sozinho. E aí, quando eu vi aquele peixinho sozinho, ele ficou um tempão assim, rodando ao redor do meu pé, que estava tocando na água. Aí eu falei assim, eu acho que Deus está falando que é para eu seguir uma vida celibatária, como sacerdote, como religioso, porque é um peixinho sozinho, e aí eu tava nessa dúvida, né? Claro que essa não foi a única forma de discernir, foi um conjunto de coisas, né? Mas eu fiquei com isso. Só que aí depois de uns 10 minutos rezando, apareceu outro peixinho, e os dois ficaram nadando em volta do meu pé. E aí naquela época, isso foi mais ou menos em 2014, eu entendi que por um tempo eu ia viver sozinho, que eu não ia encontrar minha esposa tão cedo, que ia demorar um tempinho, mas depois ela ia chegar como se fosse esse segundo peixinho. E aí eu entendi que a minha vocação era o matrimônio. Esse não foi a única coisa que me fez decidir pelo matrimônio. Hoje eu sou casada, né? Mas foi um dos sinais que Deus me deu e nesse processo de escuta me ajudou a discernir a minha vocação. E hoje eu sou casado, sou muito feliz casado e a palavra se cumpriu como eu tinha entendido naquela época. Realmente eu fiquei muitos anos procurando quem seria a minha esposa. Não deu certo alguns relacionamentos que eu tive. Fiquei um bom tempo solteiro.
Mas aí, quando eu encontrei a minha esposa, foi só alegria, foi só felicidade. Eu vi que Deus tinha demorado, mas tinha caprichado. Então, isso foi uma das maneiras que Deus falou comigo, e Ele utilizou de animais, de coisas na natureza para falar comigo. Mas Deus pode se utilizar também de um irmão, de uma pessoa que no momento de dificuldade vem e fala aquela palavra certeira que vai no seu coração. Você fala, nossa, isso que você acabou de falar é muito de Deus. Então Deus pode falar de diversas maneiras, pelos irmãos, pelos familiares, pela boca de um padre, de um sacerdote, de uma irmã religiosa, de alguém de autoridade religiosa, como pode falar também pelas manifestações da natureza e principalmente pela palavra de Deus. Tá, mas como discernir se aquele entendimento que eu tive da palavra é realmente uma inspiração divina para a minha vida? Porque, por exemplo, eu dei o meu exemplo pessoal aí dos peixinhos e tal. Poderia ser um entendimento completamente humano, porque eu queria me casar e eu não queria ser sacerdote. Eu poderia ter pensado isso. Mas como que eu faço o discernimento para ver se aquela inspiração que eu tive realmente é divina, realmente veio de Deus? E eu vou elencar 4 pontos que eu acredito que ajudam a gente a entender se aquela inspiração é realmente de Deus. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, na verdade não vou dizer que é o mais importante, porque todos esses se complementam, mas o primeiro ponto que eu quero dizer é a paz. Veja bem, o inimigo ele tem um domínio sobre esse mundo, e ele consegue dar para os seus súditos dinheiro, fama, momentos de euforia, de alegria, mas ele não consegue dar uma coisa: paz. O inimigo não consegue dar paz para os seus súditos. Apenas Deus consegue dar a paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Então, se um discernimento que você faz a respeito de uma inspiração que você teve não te dá paz, te perturba, provavelmente, não vou dizer que mas provavelmente não vem de Deus. Porque o que vem de Deus consola o nosso coração, mesmo que não seja o que a gente quer. Por exemplo, digamos que você está perguntando para Deus se é para comprar uma casa, e aí Deus fala que não, e você queria tanto comprar essa casa, queria tanto ir para frente com esse negócio, fica triste com isso, mas você sente uma paz no coração de que Deus sabe o motivo. Isso é um sinal de que pode ser de Deus. Agora, quando você perguntar que deve comprar uma casa, e aí Deus fala que sim, e você vai para frente com aquilo e aquilo não te dá paz, te dá uma confusão, uma perturbação, você não consegue dormir, você fica sem fé, você não consegue ir para frente, isso é um grande sinal de que aquela palavra que você achou ter sido inspirada por Deus, na verdade não é de Deus, pode ter sido meramente humana ou pode ter sido influenciada pelo maligno para ver a sua destruição. Então nós somos influenciados o tempo todo por 3 coisas: ou por inspirações divinas, ou por inspirações meramente humanas sem nada de sobrenatural, ou inspirações diabólicas, porque o inimigo ele tenta nos confundir. Ah, mas como assim? Eu vi na palavra, eu tirei uma palavra, eu rezei e saiu essa palavra. O próprio inimigo usa a palavra de Deus para confundir as pessoas. Não acredito nisso. Vai ao evangelho. Quando Jesus vai ao deserto, o que acontece? O inimigo tenta confundir Jesus falando: torna essa pedra em pão, já que é filho de Deus. Se joga aqui do penhasco. Dobra os seus joelhos diante de mim, eu vou te fazer rei sobre tudo aqui. E ele utiliza a palavra de Deus. Quando ele fala para Jesus se jogar do penhasco, ele utiliza o Salmo 90, falando: seus anjos vão te segurar da queda. Então o inimigo ele pode usar até uma palavra para poder nos influenciar para a vontade dele. Então a gente precisa fazer o discernimento o tempo inteiro. Então, se não dá paz aquele discernimento que você teve, talvez seja influência sua, porque você quer muito aquilo ali, você na verdade está obstinado a não escutar a voz de Deus, ou talvez seja uma influência diabólica e você precisa considerar que talvez você esteja escutando a voz do inimigo e nem está percebendo. O próprio Jesus escutou a voz do inimigo, não porque ele queria, mas porque o inimigo é invasivo. Ele quer confundir os filhos amados de Deus. O segundo elemento é que o discernimento daquela escuta que você fez de Deus vai junto a um discernimento prévio.
Deus nos deu a grande capacidade do homem, que nos diferencia bastante dos animais, que é da inteligência. Então, nós temos uma inteligência muito avançada para poder discernir as coisas, para poder interpretar o movimento de Deus. Então, geralmente, quando a gente pede a Deus para falar conosco, ele vem num processo, não é uma coisa que acontece imediato, apesar de poder, porque nós não podemos botar limitações no agir de Deus. Mas o discernimento geralmente acompanha uma boa escuta. Então você vai discernindo, vai pensando, por exemplo, eu quero discernir a minha vocação. Então você vai olhando para a sua história, vê as coisas que você gosta, as coisas que movem o seu coração, as coisas que dão sentido para você. Vai encaixando tudo isso e vai pedindo a Deus para revelar para você. E vai escutando e Deus vai revelando aos poucos, até que em determinado momento você fala assim, não, pronto, Deus falou tudo que tinha que falar, agora cabe a mim apenas coragem para seguir. Então, discernimento acompanha a escuta de Deus. Mas está difícil escutar. A palavra de Deus fala em Mateus 18, 20. Deixa eu achar aqui, pronto. Mateus 18, 20, o seguinte... Por onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, se tiver difícil escutar, se tiver difícil discernir a vontade de Deus, se una outra pessoa, uma pessoa de mais oração que você, uma pessoa de autoridade religiosa, uma pessoa sábia, se una a essa pessoa ou a outras 2 pessoas, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, Deus tem essa promessa de que em união Ele vai estar no meio, vai falar. Então, tá difícil de discernir? Convida alguém para rezar com você. Terceiro aspecto para entender se aquela inspiração é realmente de Deus é analisar se aquela inspiração vai contra algum mandamento de Deus. Se aquela inspiração for contra qualquer mandamento de Deus, mandamento da igreja, qualquer entendimento da doutrina cristã, provavelmente aquele discernimento não é de Deus. Deus, por exemplo, jamais ia aprovar uma pessoa adulterar. Eu lembro de um caso que ficou muito conhecido no Brasil, de um pastor que ele estava traindo a mulher. É isso mesmo. De um pastor que estava traindo a sua própria esposa com uma fiel da igreja dele, que também era casada, e ele justificou esse pecado utilizando uma passagem de Oséias, que fala bem assim, toma uma mulher adúltera e... Eu esqueci agora o resto do versículo, mas é porque eu não anotei, ver essa inspiração agora aqui. Mas fala assim, toma uma mulher adúltera e segue não sei o que lá. Eu sei que ele foi ler esse versículo e ele não entende de acentuação gráfica, e aí ele leu e entendeu que estava escrito assim, toma uma mulher e adultera, como se Deus estivesse mandando adulterar. E ele utilizou esse versículo para justificar o pecado que ele estava cometendo. Então, assim, isso é fruto de pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, da doutrina, enfim, e ainda são mal intencionadas. Então, se qualquer inspiração for contra a palavra de Deus, eu vou rezar aqui para perguntar para Deus se eu devo confessar esse pecado. É pecado? É grave? Você cometeu com livre, espontânea vontade? Você cometeu sabendo? É pecado, você tem que confessar, meu amigo. Não tem que perguntar para Deus se vai confessar. Não. Então, se vai contra, vou perguntar para Deus se eu vou se eu vou roubar. Eu vou perguntar para Deus, meu patrão não está me pagando, então vou perguntar aqui para Deus se eu posso pegar o dinheiro do caixa sem falar com meu patrão, ou seja, roubar. Você acha que Deus vai aprovar uma coisa dessa? Jamais. Mas pode ser que você vai e tira uma palavra na Bíblia e a Bíblia está lá falando isso mesmo, faz isso mesmo. E daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto. Aí não é uma inspiração divina, é uma inspiração diabólica para você pecar. Deus jamais vai te instigar ao pecado. Pelo contrário, Ele quer a conversão e a salvação dos seus filhos amados. E o último ponto é que para escutar a Deus e ser respondido, precisa ter uma abertura do coração para obedecer a Deus incondicionalmente.
Quanto mais abertura para obedecer incondicionalmente, mais claro Deus vai falar com você. Então, se você tiver uma abertura no coração, para mesmo que Deus te peça uma coisa que você não quer fazer, mas você fala assim, se Deus falar para eu fazer, eu vou fazer, essa abertura no coração arreganha as portas do céu e Deus fala mais claramente com você. Agora, se você tem a intenção de escutar a Deus só para consolar a sua mente de que você buscou a Deus antes, aí Deus não fala, e a palavra de Deus diz que nesses casos, quando há uma dureza no coração, você escuta a Deus, mas já com a intenção de não obedecer, você vai fazer só a sua própria vontade. A palavra de Deus cita o exemplo do profeta Miqueias e de Acabe, que era rei, e ele tinha 400 profetas pagãos, e o único profeta de Deus era Miqueias. E Acabe, ele não tinha intenção nenhuma de fazer a vontade de Deus. Mas ele tinha que ir para uma guerra e ele queria dizer que tinha consultado o Senhor para depois ele falar assim, não, eu consultei o Senhor, então ele tem que me dar a vitória. E aí ele consulta 400 profetas, mas não consulta Miqueias, que era o profeta de Deus. E aí Deus fala para Miqueias, vou mandar um espírito de confusão nesses profetas de Acabe, dizendo que ele vai ganhar a vitória nessa guerra e ele vai para essa guerra e ele vai morrer lá. Dito e escrito, manda um espírito de confusão, os profetas todos dizem, Acabe vai vencer! E aí Acabe vai para a guerra todo confiante, um inimigo solta uma flecha, a flecha acerta justamente numa gretinha que tinha na armadura de Acabe, e Acabe morre ali mesmo, sem chance de se converter e de mudar de vida. Isso mostra que Deus olha para a retidão do nosso coração. Se a gente quer realmente escutar Ele e obedecer a Ele, ou se a gente está querendo fazer a nossa vontade, dizendo que foi Deus que mandou fazer. Porque aí, se der errado, a culpa é de Deus, não é minha. Eu estudei aqui para esse concurso, não foi aprovado, mas foi porque Deus tinha mandado. Não, você nem escutou se era para fazer mesmo. Você queria fazer e agora você está botando a culpa em Deus. Eu rezei para ver se era para eu casar com essa pessoa, eu queria muito casar com ela, Deus falou que era para eu casar, mas você não queria fazer a vontade de Deus. Você queria se casar a todo custo porque você não queria ficar para titia, você tinha medo de ficar sozinha, a primeira tranqueira que apareceu para você, você foi lá e casou, e agora você quer dizer que foi Deus que te inspirou a casar para tentar uma nulidade matrimonial. E Deus sabe disso, e Deus manda um espírito de enganação. Vai falando, é isso mesmo, pode casar. Quando a gente não tem intenção de obedecer a Deus, mesmo que isso custe a nossa vontade, mesmo que isso vá contra o que a gente deseja, Deus manda um espírito de enganação. E a gente fica confuso e no final, muitas vezes, é só a misericórdia de Deus mesmo para nos salvar, porque costuma ser um desastre. Então, recapitulando, para discernir se uma inspiração é de Deus, primeiro ponto, paz, se dá paz. Segundo ponto, se encaixa com discernimento prévio. Terceiro ponto, se não vai contra nenhum mandamento da igreja, contra nenhum mandamento de Deus, contra a palavra de Deus, contra o que ela ensina. E quarto ponto, se há uma abertura verdadeira para obedecer a Deus incondicionalmente, ou seja, independente do que Deus desejar para você. Agora eu vou falar como eu escuto a Deus no meu dia a dia, e isso é uma inspiração que Deus deu para mim, que pode não funcionar para você. Você vai perguntar a Deus como é que Ele vai se manifestar para você e você vai exercitar isso todos os dias. Mas eu quero dizer como eu faço e como tem gerado muitos frutos na minha vida. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de refletir antes de tomar qualquer decisão. Então, eu costumo, por exemplo, se eu vou comprar alguma coisa, principalmente alguma coisa de valor mais elevado, ou se eu vou tomar uma decisão, se eu vou contratar alguém, se eu vou fazer uma viagem, eu primeiro faço discernimento, se eu tenho condições financeiras para aquilo, se eu tenho condições psicológicas para aquilo, se vai dar certo para minha família, se aquilo vai agregar de alguma forma para mim, seja em melhorar o meu trabalho, seja em me dar um descanso merecido, enfim, faça esse discernimento e depois eu peço a Deus para confirmar ou não aquele discernimento na palavra de Deus. E um costume que eu tenho é de pegar a Bíblia e eu rezo, peço a Deus que fale comigo, digo para Ele da minha intenção de obedecer, mesmo que vá contra a minha vontade, e eu tiro uma palavra na Bíblia com os olhos fechados sem saber onde que é.
abro os olhos, leio e vejo que Deus quer falar comigo. Para algumas pessoas pode parecer um hábito de tirar uma palavra aleatória, mas não é. Lembra que eu disse que Deus deseja falar com você? Se Deus deseja falar com você e você está se esforçando para escutar, Ele vai falar. E o meu esforço é isso, é abrir aqui a Bíblia, porque é uma das maneiras que eu entendo melhor a palavra de Deus. E Deus costuma ser muito claro comigo quando eu tenho intenção de obedecê-lo. Quando eu estou em estado de graça, quando eu estou em união, em adoração. Então Ele costuma falar comigo, e essa é a minha maneira de rezar. Ah, mas isso daí é invenção de moda. Bom, funciona para mim, eu estou falando um testemunho próprio, mas funciona também para os santos da igreja. Vou usar o exemplo de São Francisco de Assis. Em determinado momento da vida de São Francisco, ele ficou em dúvida se ele deveria ser sacerdote ou apenas um irmão religioso. E ele não se achava digno de ser sacerdote. Mas ele achava que talvez essa era a vontade de Deus para ele. E ele rezou, discerniu. E ele foi para debaixo de uma cruz de São Damião. Se um dia você tiver a graça de ir em Assis, essa cruz ainda está lá. É uma cruz bem grandona. Ela tem, acho que 1,5 metro para 2 metros, assim, ou talvez mais. E ele foi para debaixo dessa cruz, rezou e pediu: Deus, fala comigo. É para eu ser sacerdote? É para eu ser um irmão religioso, celibatário? O que é que o Senhor deseja que eu faça? E ele viu que tinha um missal ali pertinho. Ele pegou esse missal e fez exatamente o que eu te falei que eu faço para escutar a Deus. Ele pegou o missal, fechou os olhos, fez essa oração com vontade de obedecer a Deus, abriu uma palavra e essa palavra deu o discernimento que ele precisava para poder obedecer a Deus. E ele entendeu que ele seria um irmão religioso. São Francisco de Assis, apesar de ser tão santo, de ser o pai seráfico, um dos maiores santos da história da igreja, ele não foi chamado ao sacerdócio, ele foi chamado a viver uma vida religiosa como celibatário, irmão religioso, mas não como sacerdote, e isso foi graças a esse discernimento que ele fez. Então não é uma coisa que eu estou inventando, e é uma maneira própria de eu fazer. Você pode pedir a Deus para falar com você assim também, mas se você tiver abertura no coração, Deus vai falar por um irmão na hora da necessidade, Deus vai falar até por um irmão de rua que às vezes te pede uma esmola e aí ele vai te dar uma palavra certeira que é uma resposta para o seu coração, uma resposta para aquela dúvida que você carregava. Então, se você tiver abertura no coração, Deus vai falar com você das mais diferentes maneiras, numa nuvem, numa chuva, num vento, numa intempérie, até numa tempestade, até nas situações ruins, numa batida de carro, Deus pode falar com você, te dar uma resposta para o que você precisava. Você precisa estar atento, desejando ouvir a voz de Deus e coração aberto para escutar, para discernir. E por fim, eu quero finalizar esse vídeo com Mateus 7, versículo 24, que todos nós deveríamos prestar atenção para poder tentar escutar mais a Deus. Diz bem assim, Mateus 7, versículo 24 a 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem escuta as palavras de Deus e as põe em prática, não é só escutar, tem que obedecer. Quem escuta e obedece é como um homem sensato, um homem sábio, um homem inteligente, que constrói a casa sobre a rocha, a melhor estrutura possível, porque vem as dificuldades da vida, representada pela chuva, vem as tribulações, representada pelas enchentes, vem as intempéries, os ventos contra essa casa, mas a casa não desaba porque ela está firmada na escuta e na obediência à palavra de Deus. Essa é uma promessa de Deus para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e se tiver ajudado você, te convido a deixar o like, te convido a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu vou publicar. Meu nome é Marcos Vinícius, tenho 33 anos, sou casado e sou membro da comunidade Mel de Deus. É uma alegria ter você aqui. Até mais.